estrutura. O que seria de um prédio comunicariam uma mensagem, concorda comigo? Então, pegando esse exemplo aí, não tem um significado e ele deixa de ser um texto. Então, todo texto bíblico ou melhor identificar o seu significado. Então, foi isso que a gente poesia. Falamos de elementos na poesia que nos ajudam a identificar a sua estrutura. Então, figuras de linguagem, comparações, contrastes, paralelismos. Nos discursos, né? O que é que nos ajuda a identificar a gramática, os verbos, as palavras-chave, as palavras de transição. E a gente deu exemplo de cada um desses na aula passada. Tá salvo lá no YouTube. E narrativa, o que é que nos ajuda? O enredo, os personagens, o local, o tempo, as mudanças de cenário, são elementos que nos ajudam a identificar a estrutura. E aí a gente chegou nessa conclusão na aula passada que todo texto tem uma estrutura. Se ele não tem uma estrutura, ele deixa de ser um texto, ele vira um amontoado de palavras. Essa estrutura, ela revela uma ênfase, pode passar ali, por favor. Revela a ênfase e a estrutura e a ênfase definem a mensagem do texto, né? A gente precisa passar por esse processo para a gente chegar na compreensão do que aquele texto quer ensinar. E hoje a gente vai falar sobre contexto, né? A aula passada a gente falou sobre a estrutura, tá falando do próprio funcionamento daquele texto na sua, vamos dizer assim, seria a anatomia do texto. E aqui a gente tá falando, enquanto fala de contexto, daquilo que envolve o ambiente no qual aquele texto está inserido, certo? Então, ó, vou mostrar uma imagem aí para vocês. Eu pedi a ajuda de alguém. Alguém consegue pegar uma Bíblia minha que tá lá na minha sala? Eu esqueci de pegar. Zé Carlos vai lá, ou Agnaldo. Se quiserem, só não briguem, tá bom? Mas se alguém pegar, eu agradeço. Pronto, pode ser. Pode passar aí, por favor. Vou mostrar uma imagem para vocês. Todo texto que a gente abrir na Bíblia, vamos dizer, hoje eu vou pregar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 26, certo? Um exemplo aqui. Se eu estou pregando do 14 ao 26, significa que do 1 ao 13, que foi o início do capítulo 2, existe um texto que veio antes, e a partir do capítulo 3 tem um texto que veio depois, certo? Algo bem óbvio que eu estou falando, mas só para deixar clara essa imagem, certo? Qualquer texto que você abrir na Bíblia, ele sempre vai ter algo que veio antes ou que veio depois, com exceção de Gênesis 1 e Apocalipse 22, né? Mas até isso é significativo, porque se não tem nada que veio antes é porque é o início, e se não tem nada que vem depois é porque é o fim. Então, ele sempre vai estar inserido em um contexto literário, que vai nos ajudar a entender que aquilo que vem depois ou aquilo que veio antes tem um propósito de nos ajudar a entender aquilo que está sendo lido. Isso se chama contexto literário, certo? Guardaram aí a primeira coisa. Segundo lugar, existe um elemento dentro de contexto que se chama contexto histórico, que não vem necessariamente do texto, mas vem das circunstâncias que aquela época que o texto havia sido escrito contribuíram para que aquilo que está ali escrito possa nos ajudar a entender aquela mensagem. Então isso se chama contexto histórico. Vou dar exemplos disso daqui a pouco, tá? Não se preocupem.
E, por fim, um terceiro contexto importante para a interpretação de um texto, que é o contexto canônico. Como assim? Alguém sabe o que é cânon bíblico? Só para ajudar aí, em palavras suas mesmo. O que é que você entende por cânon bíblico? Quem pode me ajudar? Em palavras, a reunião dos livros da Bíblia. Quando você fala de cânon bíblico, que é uma palavra que para alguns talvez seja estranha, no original essa palavra significa vara de medir. Como assim? Todo livro para entrar na Bíblia, ele teve uma avaliação, certo? Uma avaliação humana que nós cremos que soberanamente foi guiada pelo Senhor. Então, por exemplo, os livros do Novo Testamento, eles foram definidos como definitivamente livros do Novo Testamento em 397 ou 399 depois de Cristo. Me fugiu agora, em um concílio da igreja, acho que foi 397, onde naquele concílio dali em diante ficou definido de uma vez por todas que os 27 livros que nós temos hoje, né, no Novo Testamento, são os livros do Novo Testamento e dali em diante ficaram como livros do Novo Testamento. E foi nesse sentido que eles usaram alguns critérios. Por exemplo, isso aqui é tema de outra aula, tá? Mas só estou ilustrando aqui para não ficar muito vago. Quais foram os critérios usados? Esse livro ele foi escrito por um apóstolo ou foi escrito sob supervisão apostólica? Então, check. Então, isso é um requisito para fazer parte do cânon bíblico, para estar enquadrado na vara de medir para ser aceito dentro do que se chama cânon bíblico. Então, significa, irmãos, que nós, quanto povo de Deus, a gente entende que cada livro que está na Bíblia, ele não foi um acidente ou não foi uma mera escolha humana. Ele foi uma soberania divina, ele foi um fruto da soberania divina que fez com que o povo de Deus, ao longo da história, reconhecesse esses 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo. E isso se chama cânon bíblico, certo? Aqueles que foram recebidos como palavra de Deus inspirada e inerrante. Isso significa que existe o que se chama de contexto canônico. Não é por acaso que Mateus está no lugar de Mateus, que Marcos está no lugar de Marcos, que Lucas está no lugar de Lucas e que João está no lugar de João. Existe um propósito, primeiro divino, e em segundo humano, para essa composição. E isso faz com que quando a gente vai ler um livro, a gente não precise se preocupar apenas com o texto que veio antes e o versículo que veio depois. Não precisa se preocupar apenas com o contexto histórico que está envolvido, mas também com o contexto canônico. Como é que essa passagem pode ser melhor compreendida à luz da organização de todos os 66 livros que nós temos na Bíblia, certo? E aí eu vou usar essas meia hora finais aqui para trazer exemplos práticos de tudo isso que eu comecei falando. Abra comigo aí em Êxodo, no capítulo 1, versículos 15 a 20. Eu vou usar vários textos bíblicos aqui para a gente tentar perceber a importância do contexto na prática. Êxodo 1, a partir do versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E aí o texto conclui dizendo assim: e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Quando a gente lê esse texto assim, sem nenhum tipo de conexão com qualquer resto, uma das aplicações que a gente pode tirar logo assim, e que pode até ser uma tentação muito rápida para a gente, e que muitas vezes é justificada até pelo nosso contexto atual, é, por exemplo, usar esse texto, por exemplo, pela pauta anti-aborto, né? E eu já vi isso ser usado.
E não deixa de ser uma pauta da igreja. Nós cremos, né, que a igreja é o povo que luta pela vida em todas as instâncias. Porém, muito objetivamente, esse texto não foi escrito, né, e não está aqui, não foi a intenção do autor servir como uma pauta em relação ao aborto. Isso pode ser uma das aplicações finais que eventualmente a gente pode tirar. Ou então alguns podem pegar uma pauta mais triunfalista e dizer, olha, tá vendo? Quando você obedece a Deus, Deus lhe honra, porque o texto diz que Deus foi bom com as parteiras, o povo cresceu e se multiplicou. Mas, por outro lado, uma pergunta: existem momentos que a gente vê o povo de Deus obedecendo e recebendo algum tipo de sofrimento pela sua obediência na Bíblia? Existem momentos assim? Quais, por exemplo? Hum? Atos é um cardápio recheado, né? O maior exemplo disso, Cristo obedeceu ao Pai, se fez homem, e qual foi ali o resultado humano daquilo? Sua morte, né? Ele foi humilhado, foi rejeitado. Então, existem. É claro que no final a gente tem a promessa de glória eterna, né? Que muda toda a história. Mas no meio desse caminho existem vários reveses que a gente encontra por muitas vezes ter aceito obedecer ao Senhor. Então você vê que várias das aplicações que a gente pode tirar de maneira rápida de um texto não são exatamente aquilo que o texto quer nos dizer. Então, vamos ler agora Êxodo do 1 ao 14, certo? Vamos voltar aí para pegar o contexto dessa própria passagem que a gente começou a ler. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Então veja que coisa interessante aqui, né? A gente deu um zoom bem próximo aqui do 15 ao 20, quando a gente viu um problema bem peculiar que o povo de Deus estava tendo no Egito. Mas basta a gente voltar alguns poucos versículos que o próprio texto faz a gente dar um zoom out, né, que chama, né? E a gente voltar séculos atrás, voltar gerações atrás, e a gente chegou agora em Jacó chegando no Egito. Cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. Eles amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. A gente aqui teve uma ampliação da compreensão do texto que a gente começou a ler, porque a gente foi apresentado ao contexto literário. Antes da gente chegar a algumas aplicações de como isso ajuda, eu queria que vocês me ajudassem a perceber quais são as informações que esse texto do 1 ao 14 nos traz, que são relevantes para a compreensão não apenas do contexto literário, mas do contexto histórico. Porque muitas vezes o contexto histórico não vem apenas de fora. Muitas vezes o contexto histórico vem da leitura do próprio texto bíblico. Então, quais são informações interessantes desses versículos 1 a 14 que vocês percebem aí em relação à história do povo de Deus? Me ajudem aí, digam exemplos. O que é que vocês percebem aí do 1 ao 14?
Isso. Que mais? O povo havia se multiplicando. E tudo começou com o quê? Com um povo que veio da terra de Israel. Quantos eram? 70. Só que com o tempo esses 70 começaram a se multiplicar. E por conta dessa multiplicação, isso gerou o medo, né? Foi comentado aqui de Faraó. Será que eles vão nos dominar? E esse medo gerou uma opressão. Só que quanto mais eles oprimiam, mais o povo crescia. Então, quando você lê o início do capítulo 1, e não apenas esse trecho aqui das parteiras, a gente percebe que a história aqui não é uma ênfase nesse evento das parteiras. Mas a grande ênfase desse capítulo 1 é sobre o crescimento do povo de Deus ali no Egito. E quando a gente começa a expandir esse contexto literário histórico e a gente vai, por exemplo, para Gênesis, que é o livro que antecede Êxodo, né? E aí eu estou falando do contexto canônico. Vocês lembram de promessas de Deus para o povo dele sobre como seria esse avanço, né? Quais são textos em Gênesis que falam sobre o crescimento do povo de Deus? Quem pode lembrar, de repente, alguma referência? Será que vocês se recordam de algum texto em Gênesis que fala sobre isso, ou de encontros que o Senhor teve com pessoas? Se você não se lembrar da referência, você pode se lembrar do momento em que o Senhor falou sobre isso. Noé, Abraão, mas antes disso, logo ali no início do relato bíblico, quando Deus cria o homem, ele diz que o homem precisa fazer o quê? Crescer e se multiplicar. Então, desde a criação do mundo, essa promessa já havia sido dada ao próprio Adão. Isso já foi uma promessa e um convite que Deus fez ao povo dele desde que ele criou Adão e Eva. E aí isso se replica em Noé, isso se replica em Abraão, consequentemente nos filhos de Abraão, né, na sua descendência. E em Gênesis 46, isso é repetido. Se você abrir lá em Gênesis 46, essa promessa de que daquele pequeno povo, um grande povo seria feito, só que em 46, essa promessa já é lembrada ao povo que já se encontrava no Egito. Onde é que eu quero chegar, meus irmãos? O evento ali das parteiras não é apenas sobre as parteiras. Quando a gente veio ler Êxodo, tendo lido Gênesis todo, a gente chega naquele momento ali lembrando que as parteiras não estavam apenas movidas por um sentimento de proteção à vida. É claro que isso estava ali. Havia um desejo, né, que estava nas entranhas dela, obviamente, de não serem homicidas, porque elas entendiam que a imagem de Deus estava naquelas crianças. Mas havia algo além disso também. Havia um desejo nelas, provavelmente, de serem parte do plano de Deus, onde elas veriam as promessas que foram feitas a Adão, a Noé, a Abraão, de que aquele povo se multiplicaria, se desenrolando diante dos olhos dela. Então você está conseguindo perceber como o contexto literário, contexto histórico e canônico ampliam a nossa compreensão bíblica. Se você só abrisse esse texto onde eu abri e lesse aqui, você ia tirar provavelmente algumas aplicações que são até legítimas, como, por exemplo, o convite para que nós cristãos sejamos pró-vida, façamos o que tiver ao nosso alcance para proteger, especialmente crianças inocentes. Mas, quando a gente entende o contexto literário, histórico e canônico, a nossa mente assim se expande e a gente começa a entender as escrituras de um modo muito mais abrangente, muito mais claro e muito mais aplicável à nossa vida também. Então aqui é um exemplo, irmãos, em Êxodo, tá? Vamos para Jonas no capítulo 1 e 2. Desculpa, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Vou ter que ir mais rápido aqui para eu conseguir fazer todas as aplicações que eu tenho que fazer. Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Alguém pode ler bem alto aí, me ajudar aí a ler Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue por Israel, porque a sua maldade chegou até a minha presença. Pode ler o 3 também.
desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarso. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarso, para longe da presença do Senhor. Obrigado. Bem, quando a gente lê, eu sei que muitos de nós já conhecem, né, a história de Jonas, já conhece o contexto, mas tente abstrair que você, de repente, tente imaginar que você não saberia nada da narrativa bíblica, do contexto da Bíblia, e você está lendo essa passagem pela primeira vez. E você vê um homem que recebe uma ordem de Deus, ou seja, não é de qualquer pessoa, mandando ele ir para uma cidade que, desprovido de contexto histórico, você não saberia que cidade é essa, mas saberia apenas que a maldade ali estava grande e que ele precisava ir lá pregar. E você vê um homem que simplesmente se levanta ao invés de obedecer a Deus. Esse homem foge e vai na direção completamente oposta e desobedece ao Senhor. Quando a gente lê um relato como esse, se a gente não tiver informações do contexto, a gente pode, em primeiro lugar, tirar algumas conclusões. Esse camarada, ele pode ser maluco, ele pode ter algum problema mental, ou ele pode ser alguém muito orgulhoso também, de não querer obedecer a Deus, ter realmente o coração endurecido, que é o que normalmente a gente acaba concluindo, né, quando a gente estuda o livro de Jonas, é uma das conclusões. O coração estava endurecido, o coração daquele homem não estava alinhado com a vontade de Deus como deveria estar. Só que quando a gente entende um pouco do contexto histórico aqui, é que eu vou dar ênfase no contexto histórico, e também o contexto literário, a gente começa não a justificar Jonas, porque não tem justificativa para a desobediência, mas a gente talvez comece a entender um pouco mais e talvez entender que se fôssemos nós, é muito provável que a gente também reagisse de maneira muito parecida com Jonas. E o que é que nos ajuda no contexto histórico, especialmente, a entender a reação de Jonas aqui? Quem pode me ajudar? Eu sei que alguns irmãos sabem, então quem puder ajudar aí, eu agradeço. A história de que cidade? Hã? O que é que tem Nínive aqui? O povo era cruel. Só isso? Hã? Eram inimigos de Israel. Que mais? Ainda não chegamos no ponto central aqui do que provavelmente assolava o coração de Jonas. Isso aí tem tudo a ver. A gente está construindo. Imagina, era uma cidade forte, eles eram maldosos, eles eram inimigos de Israel. E tem um elemento que estava acontecendo historicamente que era muito sério e muito grave para Jonas aqui. E não só para ele, mas para qualquer israelita. Os ninivitas, os assírios, estavam num ascendente. Eles estavam passando a dominar vários povos ao seu redor. E o que é que passou na cabeça de Jonas? Tendo sido e sendo um israelita, que já tinha sido dominado por vários outros povos, inclusive os egípcios, que a gente acabou de ler em Êxodo, era um povo que tinha um trauma com dominação, né? A última coisa que eles queriam era voltar a ser dominados por alguém. E aí Jonas vem e ouve uma mensagem da parte de Deus, dizendo que a única coisa boa que Israel parecia ter, que era a bênção de ser o povo da aliança, agora Jonas estava sendo chamado a pregar para levar essa bênção para a nação que se apresentava como o seu maior inimigo e como o seu maior potencial risco no futuro. E aí Jonas olha para isso e diz: o senhor só pode estar brincando comigo. Eu vou levar uma bênção, eu vou levar um presente para aquele povo que está se levantando como o meu maior inimigo e risco. E aí a gente começa a identificar um pouco das tentações que vieram no coração de Jonas. Dizer assim: Senhor, eu prefiro morrer do que sujeitar Israel de novo a esse povo. E esse povo que é mais mau do que qualquer outro que a gente já conheceu. Porque vocês sabem o que os ninivitas faziam, né? Matavam, mas não apenas matavam, eles tiravam a pele, expunham a pele do povo nas suas muralhas, nas suas fortalezas, como um sinal ali da sua vitória. Eles faziam todo tipo de maldade, todo tipo de morte asquerosa que você poderia imaginar.
E aí a gente percebe, irmãos, aqui como o contexto histórico nos ajuda a entender, por exemplo, aqui um pouco das tensões e dos sentimentos que Jonas tinha e que o levou a fazer aquilo que ele fez. E isso nos ajuda a perceber, irmãos, por exemplo, aqui em Jonas, algo que talvez a gente não percebesse se não fosse o contexto histórico, de que Jonas é muito mais parecido com a gente do que a gente poderia imaginar. Porque quando envolve algo que coloca em risco aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, muitas vezes nós somos tentados a agir como Jonas. Então veja a importância do contexto na compreensão aqui do texto de Jonas. Vamos para outra passagem. Estou tentando mostrar exemplos para vocês aqui, né? Para isso ficar claro. Eita, esse aqui é bom. 1 Coríntios capítulo 13. Abra aí comigo. Versículos 4 a 8. Primeira Coríntios 13, versículos 4 a 8. Aí imagina assim uma música romântica de fundo agora. Dá para botar música romântica de fundo aí? Não, né? Não dá não, né? Jantar de casais da igreja. E aí eu vou começar a ler assim. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Onde é que você e eu costumamos ouvir esse texto? E quais são as maiores aplicações desse texto? Casamento. Talvez tenha sido, inclusive, as únicas vezes que você ouviu esse texto sendo pregado. Talvez tenha sido em um encontro de casais, em um jantar de casais. Porém, meus irmãos, o contexto mostra pra gente algo aqui muito importante para a compreensão desse texto. Leia comigo aí. Eu vou deixar aí para você, vou dar um minuto para vocês lerem ou o capítulo 12 ou o capítulo 14. Vocês podem escolher. Um minutinho. E depois eu quero que vocês me digam como é que ou o capítulo 12 ou o 14 podem ajudar a entender o que é que de fato essa seção de 1 Coríntios está tratando à luz desses dois capítulos. Dê uma lidinha aí com calma. E aí? Talvez não tenha dado para ler tudo, mas deu para ver aí algumas palavras-chave. Quais são algumas palavras que, ou frases, ou ideias que estão aí no capítulo 12 e 14? Falaram aqui uma palavra, fala mais alto. Dons espirituais. Que mais? Unidade. Que mais? Outras palavras aí que se repetem e que dão. Como é? Manifestação do Espírito. Que mais? Corpo de Cristo. Fala sobre a edificação do corpo. Irmãos, quando você lê os capítulos 12 e 14, não basta nem ler muito. Ó. Capítulo 12, versículo 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Paulo já está dizendo aqui o que é que ele está tratando. Ele está trazendo orientações à igreja acerca do exercício dos dons. Capítulo 14, versículo 1. Provando isso aqui. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. A grande temática dessa sessão de 1 Coríntios é dons espirituais.
E aí, isso ajuda a gente a entender que o capítulo 13 está inserido nesse debate e quando se você parasse para ler com calma os capítulos 12, 13 e 14, você veria que o capítulo 13 é um grande tratado de Paulo acerca da aplicação do amor que o Senhor espera que o povo de Deus viva, né, dentro da igreja e como comunidade, inclusive na vivência e na experiência dos dons espirituais. Por quê? Aí o contexto histórico e literário nos ajuda. Aquela igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Você já deve ter ouvido falar disso. Que disputava por tudo, que brigava por tudo, que se achava uns melhores do que os outros. Então o apóstolo Paulo vem e aproveita nesse capítulo 13 não apenas para trabalhar o problema dos dons, porque os dons não eram o problema. Os dons eram como é que eu digo? Um sintoma da doença que aquela igreja estava vivendo. Então o apóstolo Paulo vem no capítulo 13 e diz: meus irmãos, o problema de vocês não são os dons espirituais. O problema de vocês é a falta de amor enquanto igreja. E aí vocês vão precisar resolver os dons com base numa recuperação e numa aplicação do que o Senhor espera para a vida em comunidade e do amor de Deus sendo uma marca e um elemento central para a vida da igreja. Então, irmãos, isso fica claro a partir do versículos 12, do capítulo 12 e capítulo 14, mas se a gente olha lá para o início do capítulo 1 de 1 Coríntios, isso também é percebido de uma maneira muito clara. Abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 16. Paulo já começa apresentando esse problema desde o início da carta. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E aí ele começa a tratar, irmão, já dessa problemática desde o capítulo 1. E lá no capítulo 12 a 14, ele entra nesse problema aplicado à vivência dos dons espirituais. Então, um outro exemplo de como o contexto literário nos ajuda a compreender certas passagens que talvez por uma vida toda a gente tenha lido e aplicado de uma maneira que não tem nada a ver com a essência daquela passagem. E aí você me pergunta assim: ah, pastor, mas eu não posso aplicar isso no casamento e em hipótese nenhuma. Eu diria, existem aplicações finais que você pode fazer disso, tanto para um casamento, como para uma relação de amigo, como para uma relação de trabalho. Com certeza, porque a ideia é que o amor de Deus precisa invadir os relacionamentos e ser um padrão para os relacionamentos. Ok, e aí nesse sentido, você poderia fazer uma aplicação para o casamento também. Mas é isso que normalmente a gente costuma ver por aí. Normalmente esse texto é apresentado para a gente praticamente como um texto que se aplica à relação matrimonial. Mas bastava a gente ter lido um capítulo antes e um capítulo depois para a gente entender o real significado desse texto. E eu vou acabar aqui com o último texto, conta do nosso horário. E esse texto aqui, gente, eu acho incrível. Incrível. Quando eu tive essa percepção, quando foi apresentado, eu confesso que eu fiquei apaixonado por entender contexto literário, certo? Vocês vão ver. Marcos capítulo 8. A partir do versículo 22. Eu botei o texto aqui para facilitar, porque talvez tenham versões diferentes, então eu queria que vocês prestassem bem atenção. Aí eu coloquei excepcionalmente esse texto aqui. Olha comigo. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido.
e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Quando você lê um texto desse, como é que você aplica isso à sua vida? Qual é a lição que você tira daí? O que é que você entende de uma passagem como essa? Alguém tem alguma aplicação que você tiraria assim de bate-pronto? Hein? É um case aí para oftalmologia, né? Uma pessoa vendo árvore. Irmãos, a verdade é que essa é uma das passagens que a gente lê na Bíblia e a gente fica assim, meu Deus, eu acho que eu não entendi não. Porque assim, Jesus é poderoso para curar alguém sem nem dizer uma palavra, né? Mas aí a pessoa foi curada e viu a árvore para depois ser curada. Será que falhou a cura, né? A gente pode pensar. E assim, essa é uma das passagens que a gente se depara na Bíblia e a gente diz assim, eu não sei se... Não, vou pular, deixa eu seguir aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, acho que Deus não quer falar comigo aqui não. Deixa eu seguir o texto. E esse é um exemplo, irmãos, de uma passagem que claramente é bem e melhor compreendida quando a gente lê o contexto literário. Como assim? Dê uma passagem aí no capítulo 8. O que vem antes, o que vem depois. E veja se você consegue tentar encontrar alguma clareza maior acerca dessa passagem. Dê uma lidinha aí. Se alguém tiver algum... Vou deixar vocês lerem. Se alguém tiver algum chute, pode dar, viu? Como é, versículo 18, ele diz assim, tendo olhos não veem. Interessante. E aí, o que é que... Qual é a conclusão que você chega? Perfeito. Então, Juliana está dizendo o seguinte, estava acontecendo algo antes daquela cura ali, uma problemática, uma tensão envolvendo os próprios discípulos. Que tensão era essa? Jesus estava incomodado porque os discípulos, por mais que estivessem andando com ele há anos, ainda não estavam compreendendo plenamente quem Jesus era. Qual é a prova disso? É o que Juliana disse, versículo 18. Eles estavam, antes do 18, no 17, a Bíblia diz que eles estavam discutindo porque não tinham pão. É uma discussão que surgiu entre eles. Nós não vai ter o que comer, não tem pão. Aí Jesus olha e diz assim, versículo 17, por que vocês ainda estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Por que ele diz isso com tanta veemência? O que é que está antes desse texto que mostra a veemência de Jesus? No capítulo 8 ainda. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes e logo depois eles estavam discutindo por que não tinham pão. Tá vendo o contexto literário construindo uma ideia? E aí Jesus diz assim, vocês ainda não percebem nem compreendem, têm um coração endurecido, tendo olhos não veem. E aqui é a palavra-chave, tendo olhos não veem. E aí ele começa a falar aqui, né? E pergunta, não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Ele disse, 12. E quando parti 7 pães, quantos cestos recolheram? 7. E aí Jesus pergunta, vocês ainda não compreendem? E aí logo depois vem a cura do cego em Betsaida. Irmãos, essa passagem aqui é o que no campo da interpretação a gente chama de uma parábola viva. Esse evento de fato aconteceu, não foi inventado, mas o Senhor o fez dessa forma, essa cura, para que aquela cura servisse de exemplo para os próprios discípulos. Era como se fosse um modo visual de Jesus mostrar para eles qual era o estado deles. Eles estavam como parcialmente curados. Eles haviam encontrado o Messias, estavam seguindo o Messias, mas eles estavam vendo o Messias como uma árvore. Ainda a visão não estava plena ainda. E a prova disso, irmãos, é que não acaba aqui. Porque logo em seguida Jesus prova isso no seu diálogo com Pedro. Porque Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro,
Deixa eu te mostrar isso na prática. Deixa eu te mostrar que você é o cego que está vendo parcialmente na prática. Quando ele pergunta no versículo 29, depois de perguntar quem dizem que eu sou, ele diz, uns dizem que é João, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde, né? Você, o Senhor é o Cristo. E aí Jesus diz, não digam isso a ninguém. Só que logo depois, irmãos, Jesus começa a revelar plenamente quem ele era. Quem ele era? Era necessário, versículo 31, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias o quê? Ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Foi uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, acredito, que Jesus expôs de maneira explícita que ele iria morrer. Aí o que é que Pedro faz diante disso? Ele repreende Jesus. Jesus estava mostrando com a parábola viva que Pedro e os discípulos eram exatamente aquele cego que estava vendo parcialmente. E Jesus usou uma cura, irmãos, para mostrar isso a eles, para que eles pudessem ver não apenas com palavras, mas para que pudessem ver diante dos olhos deles que eles eram aqueles cegos que estavam vendo parcialmente. E aí logo depois Jesus, depois de dizer, saia da minha frente, Satanás, ele aprofunda ainda mais. E ele diz no versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui ele começa a falar do chamado, né, de renúncia do evangelho, e no capítulo 9, tudo numa sequência aqui literária, ele chama Pedro, Tiago e João e vai para o Monte da Transfiguração, e ali ele revela plenamente a glória eterna que ele teria. Então é como se ele estivesse dizendo, Pedro, eu vou de fato sofrer, e não tem ninguém que me faça me livrar disso. E quem tentar se opor a isso está sendo amigo de Satanás, é por isso que ele diz, sai da minha frente, Satanás, porque a única pessoa que não quer que eu morra é Satanás. Se você está do meu lado, você deveria entender que essa é a minha missão. Mas depois ele leva Pedro para o Monte da Transfiguração para mostrar que aquela morte seria temporária, que aquele sofrimento seria temporário, que o destino de Cristo era a glória eterna. Então, meus irmãos, dá para perceber a importância do contexto literário, por exemplo, como um texto como esse. Nós nunca entenderíamos esse texto, o propósito desse texto, se não fosse buscando entender o contexto literário. Então, existem passagens que isso é mais explícito, como uma passagem como essa aqui. Existem passagens que é menos explícito, mas sempre o contexto literário, o contexto histórico e o contexto canônico vão contribuir em maior ou menor medida para que a gente compreenda as escrituras. E aí, eu concluo dizendo isso. Quanto mais conhecermos o contexto literário, contexto histórico e o canônico, eu acrescentaria, mas vamos ter a capacidade, com a ajuda do Espírito Santo, de compreender o texto. Eu falei isso já em 2 ou 3 aulas, né? Eu vou repetir. Tudo que a gente está falando aqui, irmãos, não é algo que envolve apenas uma pura técnica, né? Tudo começa pela ação do Espírito Santo e termina com a ação do Espírito Santo. Ninguém pode nunca querer entender a Bíblia se nós não dependermos da ação do Espírito Santo. Mas é como eu dei exemplos em outras aulas, né? É a mesma lógica do trabalho. Nós cremos que o Senhor nos sustenta em última instância, porque nós trabalhamos, em primeiro lugar, em última instância, na verdade, porque é Ele que cuida de nós. O nosso sustento, em última instância, vem do cuidado de Deus. Mas como é que nós poderíamos imaginar, ou como é que seria razoável acreditar, então se Deus cuida de mim, então eu vou parar de trabalhar? A Bíblia não permite essa conclusão. Porém, quando se trata do texto bíblico, é a mesma coisa. Eu creio que o Espírito Santo é quem vai me guiar a correta interpretação, mas como é que eu poderia buscar entender o verdadeiro significado do texto sem labuta, sem esforço? Né? Como diziam os reformadores, orar e trabalhar. Né? A oração e o trabalho sempre andam em conjunto, meus irmãos. E isso se aplica também à vida do texto. Amém? Então, hoje falando sobre contexto, espero que possa ter ajudado, né? Foi mais uma ferramenta. Falamos sobre estrutura aula passada, hoje falando sobre contexto, e a aula que vem a gente vai continuar falando de outras ferramentas para interpretação do texto. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Quero pedir uma ajuda de vocês, tá?
Vou liberar aqui agora, mas quero pedir uma ajuda para a gente se esforçar aí para começar a aula às 9 horas. Cheguei às 9 horas aqui, só tava eu e um irmão, dois, e aí isso dificulta porque esses minutinhos finais que eu atrasei foi o tempo que eu tinha calculado para dar aula. Então, se você puder, se esforce, né, para você estar aqui às 9 horas para a gente começar pontualmente, tá bom, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que graça maravilhosa é poder ter a tua palavra em nossas mãos e poder ser instruídos pelo teu Espírito a como fazer bom uso da tua palavra, para que nós te conheçamos melhor e para que nós possamos viver a vida que o Senhor espera de nós. Continua abrindo o nosso entendimento, continua iluminando a nossa mente, continua moldando o nosso coração, para que nós possamos amar a tua palavra e para que, acima de tudo, possamos amar o Senhor, que nós conhecemos por meio da palavra e por meio da presença do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço e é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. A gente vai ter o cafezinho lá embaixo. Daqui a pouco a gente começa o nosso culto, às 10h30, tá bom? Até já.